Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias junto comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Até aí. Amém? Irmãos, eu tenho um desafio aqui hoje, que é de pregar sobre um texto que o pastor Bruno pregou recentemente, aqui mesmo, em um culto de domingo. Mas eu creio que a palavra de Deus se renova e ela sempre tem algo para nos ensinar. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra na nossa alma, no nosso coração. A palavra de Deus discerne os pensamentos e nos atinge naquilo que o Espírito Santo ainda quer tratar conosco. Então, irmãos, para começar essa reflexão, eu gostaria de falar sobre o que Carson escreveu no livro Como Comunicar o Evangelho no Mundo Pós-Moderno. Carson resume o período que nós estamos vivendo da seguinte maneira. Ele diz: a verdade é relativa, a história está sendo reescrita e a experiência é o juiz de todas as coisas. Se nós entendermos essas três expressões, nós vamos saber quais são os desafios para a família cristã hoje em dia. Primeiro, a verdade é relativa. No século passado, os pensadores já tinham dito que a sociedade precisava despertar do sono dogmático, isto é, libertar-se da submissão aos ensinos da igreja. Eles diziam que as pessoas já tinham alcançado a maioridade intelectual e poderiam decidir o que é melhor para elas. Daí vem a ideia de que não é mais necessário se submeter aos ensinamentos de um livro antigo, não confiável,
que foi escrito em uma cultura diferente da nossa. Cada indivíduo deve ter o direito e a capacidade de dizer agora o que é certo e o que é errado. Não existe uma maneira certa e errada de se pensar a sexualidade, não existe a maneira certa e errada de se pensar a criação de filhos, não existe a maneira certa e errada de se viver o casamento, não existe mais uma verdade absoluta, existem verdades que precisam ser respeitadas. Segundo, a história está sendo reescrita. No século XX, um filósofo chamado Nietzsche defendeu um conceito que se tornou muito conhecido. Ele dizia que Deus está morto. Em um de seus escritos, Nietzsche conta que havia um homem que saiu pela cidade à procura de Deus. E ele perguntava em todos os lugares: onde está Deus? Alguém viu Deus por aí? Até que ele chega num determinado local, onde tinha um grupo de pessoas se divertindo, e ele pergunta novamente: onde está Deus? Alguém viu Deus por aí? E aquelas pessoas olham para ele e com ironia respondem: você não está sabendo? Ninguém te contou? Deus está morto, nós o matamos. E então Nietzsche diz que ele conta essa história para ilustrar que com o tempo as pessoas perceberiam que um Deus que impõe regras não é mais necessário. Essa crença está morta. Ninguém precisa mais se preocupar com a punição de um Deus que se ofende com o pecado, porque um Deus que está morto não tem mais exigências. Podemos agora fazer as nossas próprias leis e reescrever a história do nosso jeito, sem a participação de Deus. Terceiro, a experiência é o juiz de todas as coisas. Em outras palavras, se você se sente bem, que mal tem? Você é feliz dessa maneira? É isso que importa. O que vale agora é o sentimento, a sua experiência, o certo, o errado, o conveniente, depende do que eu sinto, porque a experiência determina os meus valores. Esse é apenas um breve diagnóstico do nosso tempo que Carson fez. Infelizmente, esses conceitos têm confundido e influenciado muitas pessoas, inclusive muitos cristãos. Hoje, como vocês bem sabem, o nosso foco é falar sobre família. E falar sobre família é um desafio, porque muitas pessoas não aceitam mais a instrução da palavra de Deus como parâmetro para a vida. No entanto, nós cremos que famílias que caminham dentro das orientações do Senhor são famílias saudáveis que se fortalecem. Spurgeon dizia assim: quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar os anjos para se hospedarem conosco, e eles se sentirão à vontade. Quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar os anjos para se hospedarem conosco, e eles se sentirão à vontade. O tema da mensagem de hoje é vivendo a palavra no lar. E o texto escolhido para tratar desse assunto foi escrito pelo apóstolo Paulo
em Efésios 5. Os leitores originais, as primeiras pessoas que receberam e leram essa carta, viviam dentro de um contexto onde o casamento estava em declínio. Os homens não tratavam as mulheres com amor, porque consideravam as mulheres inferiores, apenas objeto de procriação. As mulheres estavam reagindo com rebeldia, e os filhos, pela falta de exemplo em casa, não se submetiam à autoridade dos pais. É nesse contexto que Paulo escreve essas palavras que nós lemos aqui, em Efésios capítulo 5, para destacar que a família é um projeto de Deus e que existem princípios reguladores que garantem o sucesso dessa instituição gloriosa, abençoada. Inicialmente, Paulo fala sobre o papel da mulher na relação com o marido. É o que está escrito a partir do versículo 22 do capítulo 5. Ele diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. O apóstolo Paulo ordena que as mulheres sejam submissas ao marido. A palavra submissão está profundamente desgastada em nossos dias. Parece que esse termo bíblico se tornou inapropriado. Isso tem gerado revolta em alguns movimentos que querem o empoderamento da mulher. Ocorre que a palavra submissão foi distorcida e tirada do seu contexto. Porque, primeiro, submissão não é inferioridade. Prova disso é que no contexto da criação, o próprio Deus disse, lá em Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Deus criou a mulher igual ao homem, então submissão não tem a ver com inferioridade. Submissão não é submissão de gênero. Não é que o gênero feminino deve ser submissa ao gênero masculino. Paulo está dizendo que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. Nenhum outro homem tem o direito de se aproximar de uma mulher e requerer dela submissão. A submissão é delimitada ao contexto do casamento. Submissão não é obediência incondicional. A mulher não é obrigada a se submeter a um marido autoritário, abusivo, agressor, desrespeitoso. A mulher não é obrigada a se submeter a um marido que faz ela pecar contra Deus, porque a obediência a Deus está acima de todas as coisas. Submissão não é obediência incondicional. O que é submissão, então? O pastor Augustus Nicodemos diz que submissão, nesse contexto, é estar comprometido com a missão de outra pessoa. Uma mulher submissa entende que ela deve seguir, apoiar e respeitar o seu marido na direção que Deus tem para a sua vida. Uma mulher que se submete é uma mulher que corresponde à direção que Deus tem para a vida do marido. E uma mulher submissa
é uma mulher que se esforça e se dedica para que o marido seja a melhor versão que ele possa ser, segundo a vontade de Deus. Uma mulher submissa, uma mulher que teme a Deus, jamais vai falar mal do marido para outras pessoas que nem sequer podem ajudar. Uma mulher que se submete, que se compromete a apoiar e ajudar o marido a fazer a vontade de Deus e cumprir o projeto de Deus, jamais vai tomar decisões sem antes consultar o marido. Dentro de um casamento precisa haver acordo. Eu acho interessante que em Gênesis 2, quando Deus cria a mulher, Ele diz que fará para o homem uma auxiliadora. A palavra hebraica ezer, traduzida como auxiliadora, tem conotação militar. Isso significa que para Deus, a mulher é alguém que preenche com as suas forças aquilo que falta no marido. O próprio Deus pressupõe que o homem não dá conta de tudo. O próprio Deus pressupõe que o homem precisa de uma auxiliadora, de uma guerreira, alguém que está disposta a batalhar do lado do homem, para que ele cumpra a vontade de Deus, e para que ele seja a pessoa que Deus quer que ele seja. A mulher é uma auxiliadora emocional. Tem homem que não avança na vida, porque a esposa só puxa para trás. Só sabe criticar o marido, só sabe ver defeito no marido. E essa esposa jamais encoraja, consola, cuida, acaricia. Dentro de muitos lares, o afeto se esfriou. Já não existe mais um cuidado emocional. E como nós estamos falando nesse momento das mulheres, porque já vamos falar dos homens também, eu creio que a mulher deve ser uma auxiliadora emocional na vida do seu marido. A mulher é uma auxiliadora financeira. A mulher deve ser organizada. Ela deve saber ganhar, administrar e investir o dinheiro da melhor forma. Uma mulher que se submete, que teme a Deus, não quer gastar o dinheiro do marido na calada da noite, no oculto. Não, ela se compromete com aquele dinheiro que Deus está trazendo para o seu lar. E tudo que ela consome pensando se é necessário, se não vai pesar no orçamento da casa. É uma mulher que se preocupa com a vida financeira do marido e tem responsabilidade com isso, não se aproveita disso. Mas a mulher também, nesse ponto ainda, ela deve zelar pelo cuidado da casa. Eu creio que uma mulher temente, submissa, é uma mulher que valoriza o ambiente do seu lar. Ela não é relaxada. Ela quer que o marido encontre a casa bem arrumada, bem limpa. Aí talvez você está pensando, pastor, eu trabalho o dia inteiro. E eu sei disso, cada contexto é um. Eu não quero forçar você a fazer além daquilo que você consegue. Mas eu creio que todos nós podemos nos organizar para fazer de tudo para que o ambiente do lar seja melhor, para que o ambiente da casa seja ainda mais agradável. A mulher zela pelo cuidado da saúde da sua família e da sua própria saúde também. E a mulher é uma auxiliadora espiritual.
ela é amiga, ela é conselheira, ela é uma coluna de oração. Certa vez eu ouvi que a maneira mais eficaz de uma mulher pegar no pé de um homem, sabe qual é? É quando o homem está dormindo, a mulher dobra os joelhos na beira da cama, pega nos pés do marido e ora por ele. Se bem que nesse frio, vai acordar o marido. Mas é só uma ilustração para dizer que, às vezes, irmãs, falar não vai resolver. Tem momentos da vida que Deus quer que a gente dependa integralmente dEle. E a gente tem que pedir para o Espírito Santo falar aquilo que a gente não está conseguindo falar. Que o Espírito Santo quebrante o coração desse homem. E a mulher o auxilia espiritualmente, ganhando as suas batalhas em Deus, no temor do Senhor, na dependência do Senhor. Vamos seguir. O papel do marido. A partir do versículo 25, Paulo diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O apóstolo Paulo ordena que os homens amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. A pergunta que eu faço quando eu leio esse versículo é: como Cristo amou a igreja? Se o padrão é esse, vamos pensar, como é que Cristo amou a igreja? Em primeiro lugar, com um amor perseverante. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, diz que Cristo amou os seus e amou-os até o fim. Cristo amou com perseverança. Nós vivemos em uma sociedade descartável, onde tudo é descartado com muita pressa, e logo as pessoas querem algo novo. Assim acontece com os smartphones, com o carro, com a roupa, com produtos de dentro da nossa casa. A gente se enjoa com muita facilidade e rapidamente quer trocar. E isso tem influenciado os nossos relacionamentos. Os relacionamentos não estão durando mais. As pessoas estão muito fragilizadas. Por qualquer motivo, ocorre um divórcio, um desentendimento, amigos param de se falar e já não querem nem mais olhar um no rosto do outro. Uma sociedade que não consegue manter por muito tempo nada. E aí nós nos deparamos com Paulo dizendo: maridos, amem a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou com um amor perseverante. E ele não amou aqueles discípulos até o fim, não porque aqueles discípulos eram pessoas maravilhosas, sem defeito. Pelo contrário, vamos nos lembrar de quem era Judas, de quem era Pedro, de quem era João, de quem era Tomé. Vamos lembrar que eles abandonaram Jesus no momento mais difícil da sua trajetória aqui na terra. Jesus os amou com perseverança. Isso ensina para a gente que a gente não pode amar uma pessoa até que o corpo dela mude, até que os primeiros fios de cabelo branco apareçam, até que essa pessoa comece a passar por um tempo difícil em sua vida. Tem mulheres enfrentando situações muito complicadas, estão estressadas, sobrecarregadas, e às vezes o homem, por não conseguir compreender, por não conseguir ter misericórdia e compaixão, pensa logo no divórcio. Homens que já pensam no divórcio quando a intimidade sexual
é rara. Eu sei que esse é um assunto delicado, que também precisa ser tratado, mas antes de pensarmos em divórcio, por causa de uma incompatibilidade sexual, vamos olhar para Cristo. Ele amou com um amor perseverante, e Deus está dizendo para o homem: ame a esposa como Cristo amou a igreja. Em segundo lugar, Cristo amou a igreja com um amor sacrificial. Jesus entregou a vida por amor à igreja. Uma das maiores expressões de amor é a disposição de renunciar a algo pelo outro. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo na criação da mulher é que houve um momento em que Deus olhou para Adão e pensou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E então Deus bota o homem para dormir, talvez para ele não dar nenhuma opinião sobre o que ele ia fazer. Enquanto o homem está dormindo, Deus vai lá e retira dele uma costela. Eu entendo um princípio aqui. Antes de Adão ter a esposa, ele teve que aprender a perder algo de si. Sabe, irmãos, casamento não é competição, é cooperação. E dentro de um casamento a gente tem que aprender a renunciar. Dentro da família, a gente vai ter que aprender a renunciar. Às vezes é renunciar a um futebol, mas às vezes é renunciar à reação. Você pode até ter a razão, mas muitas das vezes Deus está pedindo para a gente se calar e entender o momento, que não é a hora de dizer aquilo que a gente pensou. A gente precisa, irmãos, refletir, pensar antes de falar. E isso também envolve renúncia. Eu creio que a renúncia tem muito a ver com o conforto. Todo homem, eu estou falando de mim primeiro, gosta de chegar em casa e assistir televisão, ou fazer alguma coisa interessante, atrativa, algum entretenimento, mexer em alguma coisa que gosta. E está tudo bem, mas a gente precisa ser mais sensível para perceber se não tem alguma coisa em casa que a gente possa fazer para ajudar e renunciar àquela preferência que a gente tem por algo que vai nos divertir naquele momento, para ajudar em casa. Às vezes a gente precisa renunciar a coisas pequenas para ajustar os nossos relacionamentos. E eu creio que Jesus é o maior exemplo daquele que renunciou tudo por amor à igreja. E se o marido deve amar a igreja como Cristo amou, ou melhor, se o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, aqui fica uma reflexão para nós. A gente precisa renunciar muitas coisas em benefício da esposa. Em quarto lugar, com um amor santificador. Jesus sempre procura nos corrigir e nos santificar. O marido deve entender que Deus deu a ele a missão de ajudar a sua esposa a ser mais parecida com Cristo a cada dia. É dever do homem, inclusive, corrigir, motivar e ajudar a esposa a caminhar com Cristo. Às vezes, a gente vê em reuniões de oração as mulheres se dedicando, orando pelo marido, mulheres preocupadas para que o marido vá para a igreja. Mas aí a gente se depara com um texto como esse, onde diz que o marido precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja, e Cristo se preocupa com a santificação da igreja. O quanto nós estamos nos preocupando com a santificação da nossa companheira, da pessoa mais próxima, que está do nosso lado. Em quarto lugar, com um amor cuidadoso, Paulo usa a expressão
dela, alimenta e cuida. E Paulo não está falando apenas no sentido material, que o homem é o provedor do lar. Não é isso que Paulo está ensinando. Ele está dizendo que o marido é aquele que alimenta a sua alma e cuida. O marido precisa ser amável. Uma mulher que não é amada pelo marido é uma mulher vulnerável. O pastor Hernandes costuma dizer que há viúvas de maridos vivos. Maridos que não tratam com amor a própria esposa. Aquela mulher que esteve com ele nos momentos mais difíceis. Aquela mulher que está com ele batalhando todos os dias para ajudar a colocar o dinheiro em casa, para ajudar a criar os filhos. E às vezes o marido está retalhando justamente essa esposa por causa de problemas que não estão relacionados a ela diretamente. E Paulo está nos ensinando que o marido precisa cuidar, ser amável, amável nas palavras, amável nas ações, amável nas reações. E ainda falando do marido, Paulo fala que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O que isso significa, irmãos? A ideia do marido ser o cabeça da mulher não é um princípio que rebaixa a mulher, apenas revela a função do marido no casamento. O marido é o cabeça no sentido de ser o líder dentro do seu lar. Mas o verdadeiro líder é aquele que serve aos seus liderados. O marido que quer exercer liderança, primeiro ele precisa aprender a servir. Servir. Antes de mandar, precisamos aprender a servir. Porque Cristo foi o maior exemplo de um mestre, de um líder que serviu aos seus discípulos. O próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. O marido é o cabeça, ele deve liderar como Cristo, ele deve ser um homem que tem posicionamento, ele deve ser um homem que se posiciona como um profeta dentro do seu lar. E a função do profeta basicamente é não permitir que os seus ouvintes pequem em paz. O marido precisa sim exercer voz profética, mas se ele exercer voz profética sem antes dar o exemplo, ele vai se parecer mais com um autoritário do que com Cristo. A voz profética do marido precisa ser exercida com amor, com a sabedoria e com o temor do Senhor. Douglas Wilson, comentando esse trecho, ele diz o seguinte: você percebeu que o relacionamento que devemos ter no nosso lar é o mesmo relacionamento que Cristo tem para com a sua igreja? Cristo é o cabeça da igreja, o homem é a cabeça do lar. A igreja deve se submeter a Cristo voluntariamente, a mulher se submete ao marido de forma voluntária, a fim de andar com ele e segui-lo. E então ele diz: de tantas figuras que se podem usar para retratar a relação de Cristo e da igreja, o casamento é a expressão mais próxima. Sabe o que isso significa? Quando você vive o casamento segundo a vontade de Deus, você está pregando um excelente sermão sobre o amor de Cristo pela igreja e a submissão da igreja para com Cristo. Um casamento que é vivido segundo o padrão da palavra de Deus é um testemunho em casa e no mundo. O marido que lidera como Jesus e a esposa que se submete como a igreja, com gratidão, com sinceridade, estão dando um exemplo para os filhos.
estão dando um exemplo para o mundo de como deve ser a relação da igreja com o Cristo, que é o cabeça. Irmãos, vamos pensar, se o marido é amável, se o marido é um marido que leva Deus, o relacionamento com Deus a sério, é um marido que cuida, um marido que persevera, um marido que serve, que esposa não vai querer se submeter a um homem desse? Paul Washer fez uma pregação sobre o propósito do casamento. Pode ir lá no YouTube e pesquisar. O propósito do casamento. Paul Washer. Ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: que a prioridade do marido é a esposa e a prioridade da esposa é o marido. Quando nascem os filhos, o marido e a esposa correm o risco de priorizarem os filhos e não o casamento. E depois de alguns anos, os filhos crescem, saem de casa e marido e mulher já não se conhecem mais, porque priorizaram os filhos. Sabe aquela família que diz assim: é o centro de tudo, é o amor da nossa vida, é a razão da nossa felicidade. Não coloque esse peso sobre os seus filhos. É muita responsabilidade. Deus nos ensina em sua palavra sobre a prioridade do casamento. E eu concordo muito com o Paul Washer, porque ele diz o seguinte: se a gente não tomar cuidado com o tempo, a esposa está ouvindo o filho e não o marido. Inclusive tem filhos que contribuem para o divórcio dos pais. Tem mulher que fala mal do marido para o filho, e com o tempo aquele filho não quer mais o casamento deles. É um apoiador do divórcio. O que aconteceu aí? O filho tomou o lugar que nunca deveria ter. Filho é filho. Até porque, antes do filho, Deus te deu alguém. E isso tem um significado. E depois que o filho cresce, ele constitui família. Fica quem? Você e sua esposa. Você e seu marido. Para a gente seguir aqui, irmãos, vamos falar agora do papel dos filhos. Capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Antes de falar do papel dos filhos, eu quero abrir um parêntese para falar que a autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. Ainda que a ênfase aqui, nos 3 primeiros versículos do capítulo 6, esteja na obediência dos filhos, Paulo não exclui a responsabilidade dos filhos, ou melhor, dos pais, em ensinar os filhos a obedecer. Para o filho honrar pai e mãe, é necessário que tenha um pai e uma mãe comprometido a ensiná-lo a fazer isso. E aí, o Paul Washer diz assim: tem muitos pais que desejam se tornar amigos dos filhos e por isso não conseguem corrigir e se posicionar. Olha que interessante. O pai ou a mãe com a intenção de ser próximo, de caminhar perto, talvez porque teve um pai que foi ausente, ou teve uma mãe que foi ausente, aí tenta fazer o quê? Agora eu serei o amigo do meu filho, a amiga da minha filha. Só que isso é um perigo, que às vezes o amigo não confronta, o amigo se torna participante. Aí
o pai ou a mãe que se tornam amigos dos filhos, veem eles fazendo coisas que desagradam a Deus e não falam nada. Ou porque eles não têm nenhum exemplo para dar, mas isso não é justificativa, porque Deus está nos chamando para a gente se posicionar. E se a gente não tem um exemplo, a palavra de Deus é referência. Se o seu filho não pode imitar você, é uma pena. Mas então que a partir de então você comece a ser obediente à palavra, para que então também você possa dizer, a palavra ensina, eu fiz tudo errado, mas agora eu vou fazer diferente. E a palavra ensina que você não pode cometer esse pecado. Sabe que eu fico triste, irmãos? Eu vou falar mesmo. Concordo com o pastor Hernandes, que disse recentemente, lá na igreja de Pinheiros, eu vou repetir o que ele falou. É muito triste para um pastor ver que a família de um crente é usada pelo diabo para desviar adolescentes crentes da mesma igreja com festas e programações que desonram o nome do Senhor. Pais que querem ser amigos dos filhos, porque querem agradar os filhos, não agradar a Deus. E isso é pecado. E é omissão de um pai e de uma mãe que não age como profetas, que protestam. É o filho que dorme com a namorada. Você sabe o que está acontecendo, mas você não fala nada. Vai para Expo Guaçu e você está no meio. Porque eu sou amigo. É o pai que fala, por exemplo, que se ele não estiver junto, o filho vai com outros. Mas por que você está lá? Irmãos, é muito sério o que está acontecendo. Ou a gente se posiciona segundo a vontade de Deus, ou a gente está em cima do muro ou está do outro lado. E quem está do outro lado, está do outro lado. E quem está em cima do muro também está do outro lado. Porque Deus não aceita compromisso parcial. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa que a gente não vai pecar? Não. Mas quantos pecados intencionais nós cometemos? Quantos pecados nós podemos prever e mesmo assim escolhemos? Será que é em nome de agradar amigos ou em nome de agradar os filhos? Mas os filhos precisam entender também que rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar a autoridade de Deus. O filho que não aprende a obedecer em casa terá dificuldade de se sujeitar a alguma autoridade quando for adulto. Lembre-se disso. Afrontará os professores, a polícia, os patrões e qualquer pessoa que tente exercer autoridade sobre eles. O texto ainda diz: honra a teu pai e a tua mãe. Os filhos devem obedecer aos seus pais com uma atitude respeitosa. Sabe por quê, irmãos? É possível obedecer e ao mesmo tempo não honrar o pai, sabia? É possível obedecer pai e mãe e não honrar pai e mãe. Exemplo, se você pede ao seu filho para fazer algo, mas ele faz murmurando, com a cara amarrada, bate a porta ou faz de qualquer jeito, isso significa o quê? Obediência sem honra, obrigação sem temor. O texto bíblico nos ensina claramente: honra o teu pai e a tua mãe. O que significa honrar pai e mãe? Primeiro, honrar é respeitar apesar daquilo que nós não entendemos.
O filho nem sempre vai entender o comportamento do pai. E o filho, por diversas vezes, vai ver o pai ou a mãe errar. Mas isso não dá a ele autoridade para debochar disso, para usar os erros do pai, para jogar na cara do pai algo. Não, o filho precisa respeitar, apesar daquilo que ele não entende. Segundo lugar, honrar é obedecer com sinceridade. Eu farei sinceramente o que o meu pai e minha mãe estão me pedindo, porque isso é agradável ao Senhor. Terceiro, honrar é ter a capacidade de ser grato. Eu vi uma história esse final de semana que é assim: um filho queria uma chuteira, e o pai não tinha muitas condições para dar essa chuteira, mas ele batalhou e fez uma reservinha mês a mês, por alguns meses. E ele foi lá e comprou uma chuteira. Ele entregou para o filho, todo feliz. Só que a chuteira não era da marca que o filho queria. Era uma marca inferior. E o filho, ao abrir a caixa, falou: ah, pai, essa chuteira? Poxa, pai. O pai esperou um tempo, viu que o filho deixou a caixa lá jogada, nem pegou a chuteira. Ele pegou a caixa, foi para a cozinha. E aí o filho foi até lá. E o pai estava cortando a chuteira com uma faca. E o filho: pai, o que é isso? O pai estava chorando e disse assim: eu fiz o meu melhor para te dar isso. Já que não serve, você a partir de hoje começa a juntar o teu dinheiro e compra a chuteira que você quer. Não estou incentivando você a ficar rasgando as coisas que seu filho não dá valor, hein? Só estou contando a história para ilustrar a ingratidão de um filho que gera tristeza no coração de um pai. Honrar pai e mãe significa ser grato. Apesar do pouco, eu serei grato. Talvez o seu pai não pode te dar tudo aquilo que o pai do seu amigo ou da sua amiga te dá, mas seja grato pelo que ele já fez por você. E como ele fez? Como ele fez? Como eles fizeram? E honrar significa ser grato por isso. Em quarto lugar, honrar é cuidar das necessidades dos seus pais. Porque, irmãos, a verdade é que o tempo passa, o tempo é implacável. E os nossos pais vão precisar de nós. E a gente não pode virar as costas para eles. A gente não pode virar as costas, não só porque eles estão envelhecendo, mas principalmente porque eles precisam de nós. Na época em que o Salmo 127 foi escrito, filhos eram muito desejados. E o salmista, lá no Salmo 127, diz que filhos são como flechas na mão do guerreiro. E que é bom que as famílias tenham muitos, porque na velhice, esses filhos vão cuidar desses pais. Os pais precisam que os filhos se preocupem com eles também, isso também é uma forma de honrar. Irmãos, eu passei pelo texto bíblico, eu poderia falar muitas outras coisas, eu poderia, por exemplo, falar sobre pais que provocam a ira os seus filhos, mas eu não vou entrar nesse mérito. Seria o próximo versículo, versículo 4 do capítulo 6, mas eu quero encerrar aqui com duas considerações. E a primeira consideração que eu quero fazer é que a família é como um corpo. Pensa nisso. O corpo humano tem vários membros e cada um cumpre uma função para o bom funcionamento do todo. Da mesma forma, uma família é composta por diferentes membros. E se cada um cumprir o seu papel, a família será saudável. Você já ouviu falar sobre o famoso circo de Soleil? Soleil? Vocês sabem o que eu estou falando.
Nele estão as pessoas mais talentosas do mundo. Pessoas de todos os países, ou de diversos países, melhor dizendo. Certa vez perguntaram para a diretora: qual é o seu maior desafio na formação da equipe? Ela disse: olha isso, gente. Fazer com que o talento de cada um favoreça menos a individualidade e contribua mais para o coletivo. Caso contrário, não haverá o show. Daqui nós aprendemos um princípio muito importante. O princípio da coletividade. Quando todos fazem a sua parte, o grupo, a família, alcança o seu propósito. É muito interessante dizer isso, porque antes do apóstolo Paulo chegar nesse texto que nós lemos, no capítulo 4, que antecede o capítulo que nós utilizamos hoje, versículo 15, diz assim, capítulo 4 de Efésios, versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para edificação de si mesmo em amor. Irmãos, a família é um corpo, e cada membro precisa desempenhar a sua função com responsabilidade. Dessa maneira, o corpo será saudável. O convite para você nessa noite é muito simples: faça um check-up, uma análise da sua família. Tem alguém que não está cumprindo o seu papel? Será que não é por isso que as coisas estão desajustadas? Em Marcos 10, os discípulos estavam discutindo para saber quem era o melhor entre eles. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Maior é aquele que serve. Dentro de uma família, nós precisamos entender que nós estamos ali para servir uns aos outros. A gente precisa, irmãos, aprender a servir o nosso próximo. Servir em amor. Servir com sinceridade. Servir pensando na necessidade do outro. E a segunda consideração e última, para a gente realmente finalizar, é que a família sempre vai deixar um legado, irmãos. Sempre vai deixar um legado. E quando você lê Isaías 38, você vê que no texto em questão, Isaías vai visitar um rei, o rei Ezequias, um homem bem-sucedido, vitorioso, que teve uma trajetória fantástica. Mas Ezequias ficou doente, e o profeta Isaías foi até o palácio entregar a seguinte mensagem: Ezequias, ponha a tua casa em ordem, porque certamente você morrerá. E Isaías só disse essa palavra, se virou e foi embora. Diz a Bíblia que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou e orou, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele. E antes mesmo que Isaías saísse do palácio, Deus deu ao profeta uma nova mensagem: volta e diga. Isaías voltou e disse: Ezequias, Deus ouviu a tua oração, você será curado, e eu lhe acrescentarei mais 15 anos de vida. Mas a ordem permanecia: põe em ordem a tua casa. O que aconteceu, irmãos? Passaram-se 3 anos depois de Isaías ter saído do palácio, e Ezequias tem um filho,
chamado Manassés. Passaram-se mais 12 anos e Ezequias morre, como Deus havia prometido. Eu te darei mais 15 anos. Então, Manassés assume o trono de Israel com apenas 12 anos de idade. Manassés foi o pior rei da história de Israel. Um homem cruel. Como o pastor Hernandes diz, um demônio em pele humana. Um homem que não temeu a Deus. Sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que Ezequias teve 15 anos para pôr em ordem a sua casa e desperdiçou o tempo. Ele foi negligente e se omitiu dentro do seu próprio lar. Segundo os estudiosos, foi Manassés que ordenou que o profeta Isaías fosse cerrado ao meio. O mesmo profeta Isaías que foi na casa de Ezequias falar para ele pôr em ordem a casa, ele não pôs. O filho de Ezequias assume o trono e mata, ou manda matar, o profeta Isaías cerrado ao meio. Que consequências o mundo vai experimentar se nós negligenciarmos a formação espiritual da nossa família? Quem os nossos filhos serão amanhã? Não importa que os filhos tenham sucesso acadêmico, profissional, relacional, se eles fracassarem na vida espiritual, eles estão perdidos e vão prejudicar a vida de outras pessoas também. A mensagem de Ezequias para nós é muito clara. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de retornar, mesmo que tenha um retorno depois do pedágio. Tem retorno que é depois do pedágio. Você pagou para ir e vai ter que pagar para voltar. Mas ainda dá tempo. A mensagem de Jesus para a nossa vida hoje é muito clara. Viva a palavra no lar, pondo em ordem a tua casa. Que o teu lar seja um lugar onde os anjos tenham prazer de estar, mas seja um lugar onde o próprio Deus tenha prazer de estar. Que o seu lar seja um lar cheio da presença de Deus. Vamos orar, irmãos? Quero pedir para o grupo de louvor vir aqui. Abrace a sua família. Nesse momento, coloque-se de pé e abrace a sua família. Se você estiver sozinho, abrace alguém aí, puxa para o meio, é família da fé também. Obrigado, pastor Jonas, obrigado. Pastor Jonas abraçou a Nath ali, ó. Que benção. Obrigado. Irmãos, a palavra do Senhor pode ser até repetitiva, mas a palavra do Senhor é viva, né? Tenho certeza que o Senhor quer restaurar as nossas famílias, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, estou apanhando hoje, hein? O pastor está falando para mim, ele conhece a minha vida. Não é isso não. Não pensa assim não. Não desperdiça a palavra por causa disso. Os pastores, irmãos, não conhecem tanto assim a vida das ovelhas. A gente tem uma amostra, mas a gente fala com muito amor, é com muita preocupação, não é contra a igreja. É porque a gente quer que as famílias vão para o mesmo lugar que Noé está
Noé, que guardou a sua família na arca. Nós queremos que as famílias dessa igreja vão para o mesmo lugar que o apóstolo Paulo, que por falar a verdade foi tão criticado, mas foi um homem fiel, que escolheu agradar a Deus e não aos homens. Nós vamos orar, irmãos, pedindo a capacitação do Senhor. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Que o Senhor continue nos ajudando, Deus, a considerar o Teu conselho para a nossa vida. Nós precisamos de Ti mais do que tudo. E nós apresentamos a nossa família nas Tuas mãos. Deus, nós não sabemos como ainda corrigir tantas coisas, mas pedimos que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, autoridade, e que o Senhor nos use, Deus, dentro da nossa casa, para que a nossa família possa agradar o Senhor acima de tudo. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus.